O restaurante Leblanc era conhecido por uma coisa: ali dinheiro comprava respeito. Pelo menos era o que todos acreditavam. Naquela sexta-feira chuvosa, os carros de luxo lotavam a entrada. Homens de terno caro desciam falando alto ao telefone. Mulheres com joias brilhantes reclamavam do clima enquanto os funcionários corriam para abrir portas. Lá dentro, o gerente Augusto repetia a mesma ordem de sempre: hoje tem evento VIP. Quero sorriso no rosto e cliente feliz, custe o que custar. Os garçons concordaram em silêncio. Todos pareciam cansados, especialmente Lucas. Ele trabalhava havia 10 horas sem parar. Os pés doíam. O uniforme já estava marcado de suor. Ainda assim, precisava continuar sorrindo. Porque naquele restaurante, funcionário cansado era funcionário substituído. O que ninguém sabia era que, naquela noite, um homem muito importante observava tudo escondido atrás de um uniforme simples de garçom. O nome dele era Henrique Vasconcelos, bilionário, dono de uma rede de restaurantes espalhada pelo país inteiro. Mas naquela noite, ninguém fazia ideia disso, nem o gerente, nem os clientes, nem os próprios funcionários. Henrique havia tomado uma decisão estranha depois de receber dezenas de reclamações anônimas sobre humilhações dentro das unidades mais luxuosas da empresa. Os relatórios diziam que tudo funcionava perfeitamente. Os números eram excelentes, lucro recorde, clientes satisfeitos. Mas as denúncias contavam outra história. Funcionários chorando no banheiro, horas extras não pagas, humilhações constantes, clientes ricos tratando garçons como lixo e gerentes fingindo não ver. Henrique já não sabia em quem confiar. Por isso, decidiu fazer algo que nenhum executivo da empresa imaginaria. Vestiu um uniforme, prendeu o crachá com o nome falso de Carlos e foi trabalhar como garçom por uma única noite, sem seguranças, sem privilégios, sem revelar quem era. No começo, tudo pareceu normal. Até os primeiros clientes chegarem. Uma mulher elegante estalou os dedos para Lucas como se chamasse um cachorro. Ei, querido, meu vinho acabou. Nem sequer olhou para o rosto dele. Lucas pediu desculpas imediatamente e correu até a mesa. Henrique observou aquilo em silêncio. Depois vieram os insultos. Esse prato está frio. Vocês são incompetentes. Quanto custa treinar um garçom decente? Cada frase parecia pior que a anterior. Mas nada chocou Henrique tanto quanto a reação do gerente Augusto. Ele não defendia os funcionários. Nunca. Pelo contrário. Sempre culpava a equipe. Peçam desculpas ao cliente. Baixem a cabeça. Não respondam. Em menos de 2 horas, Henrique percebeu que o problema não estava apenas nos clientes ricos. O sistema inteiro estava podre. E então, aconteceu algo que mudou completamente a noite. Uma senhora derrubou vinho propositalmente na camisa de Lucas. O restaurante inteiro viu. Lucas congelou. A mulher apenas riu. Ops! Foi sem querer, mas o tom debochado entregava tudo. O silêncio tomou conta da mesa. Lucas segurou a bandeja com força. Henrique percebeu algo terrível naquele instante. O garoto estava prestes a chorar. E o gerente não fez nada. Augusto apenas se aproximou e disse friamente: vai limpar isso no banheiro e volta rápido. Henrique sentiu o sangue ferver, porque pela primeira vez em muitos anos, ele estava vendo a própria empresa pelos olhos de quem sofria nela. Antes de continuarmos, nos conte nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu sempre leio todos os comentários. Lucas voltou do banheiro tentando esconder a camisa molhada, mas os olhos vermelhos denunciavam tudo. Henrique se aproximou discretamente. Você tá bem? Lucas forçou um sorriso cansado. Tô acostumado. Aquela frase atingiu Henrique como um soco. Tô acostumado. Como alguém podia se acostumar a ser humilhado? Antes que Henrique respondesse, Augusto apareceu novamente. Carlos,
Para de conversar e leva esses pedidos para a mesa 7. Henrique demorou 1 segundo para se lembrar que estava agindo com o nome falso de Carlos. Depois, abaixou a cabeça, fingindo obediência. Mas por dentro, a revolta só aumentava. Enquanto caminhava pelo salão, começou a reparar em detalhes que jamais apareceriam em relatórios financeiros. Os garçons quase não bebiam água. Ninguém sentava. Alguns trabalhavam doentes. Uma funcionária escondia a tosse atrás da bandeja para não levar advertência. E mesmo assim, os clientes continuavam tratando todos como invisíveis. Na mesa principal do salão, 4 empresários riam alto, enquanto faziam piadas sobre os funcionários. Aposto que esse aí ganha menos que meu cachorro come por mês. Os outros gargalharam. Henrique apertou os dentes, mas continuou servindo em silêncio. Então veio a pior parte. Uma menina pequena, de uns 8 anos, observava tudo, sentada naquela mesma mesa. Diferente dos adultos, ela parecia desconfortável. Quando Henrique colocou os pratos sobre a mesa, ela perguntou baixinho: "Por que vocês falam assim com eles?" O pai riu. "Porque estamos pagando." A garota olhou para Henrique com vergonha, e aquilo mexeu ainda mais com ele, porque percebeu que a crueldade também era ensinada. Minutos depois, Lucas tropeçou sem querer perto da cozinha. 2 pratos caíram no chão. O barulho ecoou pelo restaurante inteiro. Todos olharam. Augusto veio furioso. "Você ficou maluco?" "Desculpa, minha mão escorregou." "Desculpa, não paga prejuízo." Lucas abaixou a cabeça enquanto alguns clientes observavam a cena como entretenimento. Henrique já não conseguia ficar calado. "Foi um acidente", disse ele. O gerente virou lentamente. "O quê?" O salão ficou em silêncio. "Eu disse que foi um acidente. Ele está trabalhando há horas sem parar." Augusto encarou Henrique com desprezo. "Você começou hoje e já quer defender funcionário incompetente?" Henrique sustentou o olhar. Pela primeira vez naquela noite, alguém tinha enfrentado o gerente. Mas Augusto apenas riu. "Escuta aqui, Carlos. Gente como vocês precisa aprender uma coisa. Cliente rico sempre tem razão. Sempre." A frase ficou ecoando na cabeça de Henrique. Gente como vocês. Naquele instante ele percebeu algo doloroso. O gerente realmente acreditava que funcionários valiam menos. E talvez aquela fosse exatamente a cultura que estava se espalhando pela empresa inteira. Mas o choque maior ainda estava por vir. Porque alguns minutos depois, Henrique ouviu algo atrás da cozinha que mudou completamente tudo o que pensava sobre Augusto. Henrique estava levando uma bandeja vazia para a cozinha quando ouviu vozes vindas da sala do estoque. Parou sem fazer barulho. Era Augusto. Ele conversava com outro supervisor. "Corta a hora extra deles de novo", disse o gerente. "Ninguém vai reclamar." O outro homem hesitou. "Mas já teve funcionário ameaçando denunciar." Augusto riu. "Denunciar para quem? Pro dono? Aquele milionário nunca pisa aqui." Henrique ficou imóvel. "Esses garçons precisam entender o lugar deles. Se pressionar um pouco, trabalham até mais rápido." Os dois riram. Henrique sentiu o estômago embrulhar. Não eram apenas clientes arrogantes. A exploração vinha de cima. E pior, acontecia porque ninguém fiscalizava de verdade. Naquele momento, Lucas entrou na cozinha carregando pratos limpos. Nem percebeu que Henrique estava parado perto da porta. Augusto mudou imediatamente de postura. "Anda logo! Tá achando que isso aqui é férias?" Lucas pediu desculpas outra vez. Sempre desculpas. Henrique começou a perceber que o garoto mal falava, como alguém acostumado a apanhar da vida em silêncio. Mais tarde, perto das 11 da noite, o movimento ficou ainda mais intenso. Foi quando entrou no restaurante um casal extremamente rico e conhecido na cidade. Assim que os viu, Augusto praticamente correu até a entrada. "Mesa VIP preparada!" Os funcionários ficaram tensos imediatamente. Lucas cochichou para Henrique:
Se qualquer coisa der errado com eles, sobra pra gente. O casal sentou exigindo mudanças em tudo. Na iluminação, na música, na temperatura do vinho, nada parecia suficiente. Henrique observava em silêncio, enquanto Lucas fazia de tudo para agradar. Até que aconteceu. A mulher experimentou o prato por 2 segundos e empurrou a comida. Horrível. Lucas ficou nervoso. Posso trocar imediatamente, senhora. Ela cruzou os braços. Você sabe quanto custa esse jantar? Sim, senhora. Então, deveria aprender a servir direito. O restaurante inteiro começou a olhar. Lucas tentou manter a calma, mas as mãos tremiam. Então, a mulher falou algo que fez Henrique perder completamente a paciência. Pessoas assim nunca deveriam trabalhar em restaurante de luxo. Henrique respirou fundo, porque Lucas não tinha feito absolutamente nada errado. Nada. Mas Augusto apareceu imediatamente ao lado da cliente e fez o pior possível. A senhora tem toda a razão. Lucas arregalou os olhos. Senhor Augusto, eu... Cala a boca. O salão ficou em silêncio. Humilhado diante de dezenas de pessoas, Lucas baixou a cabeça outra vez. Henrique sentiu algo mudar dentro dele. Não era mais curiosidade, não era mais investigação, era raiva. Raiva por perceber que homens como Augusto destruíam pessoas pouco a pouco, enquanto os donos, escondidos em escritórios luxuosos, acreditavam que tudo estava funcionando perfeitamente. Então Augusto apontou para Lucas diante de todos. Pede desculpas para a cliente. Agora. Lucas respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas, e começou a falar. Me desculpe, senhora. Mas antes que terminasse a frase, Henrique deu um passo à frente e finalmente decidiu que aquela noite tinha acabado. Henrique tirou lentamente o avental. O salão inteiro observou sem entender. Augusto franziu a testa. O que você pensa que está fazendo? Henrique colocou a bandeja sobre a mesa, calmamente, sem levantar a voz. Mas havia algo diferente em seu olhar agora. Algo que fez o restaurante inteiro ficar em silêncio. Ele encarou Lucas primeiro. O garoto parecia confuso. Depois olhou para a cliente. Em seguida, para Augusto. Você mandou ele pedir desculpas por quê? Perguntou Henrique. O gerente riu com arrogância. Porque ele é funcionário. É assim que funciona. Henrique assentiu devagar. Entendi. Então puxou do bolso um pequeno cartão preto. Augusto ainda parecia irritado, até enxergar o nome escrito nele. O rosto perdeu completamente a cor. As mãos começaram a tremer. Não pode ser. Os clientes olharam sem entender. Henrique finalmente falou em voz alta. Meu nome não é Carlos. O silêncio ficou pesado. Eu sou Henrique Vasconcelos. Algumas pessoas reconheceram o nome imediatamente. Sussurros começaram a surgir pelo salão. A cliente arrogante arregalou os olhos. Augusto parecia incapaz de respirar. Henrique continuou. Dono desta rede de restaurantes. O impacto foi imediato. Um garfo caiu no chão em alguma mesa distante. Lucas ficou paralisado. Augusto tentou falar. Senhor Henrique, eu posso explicar... Explicar o quê? A voz agora era fria. As humilhações? As horas extras roubadas? Ou o fato de você tratar seres humanos como lixo? Ninguém dizia uma palavra. Henrique apontou para os funcionários. Eu passei só uma noite aqui e vi pessoas sendo destruídas na minha frente. Depois encarou os clientes. E vi gente confundindo dinheiro com superioridade. A mulher rica tentou se justificar. Nós somos clientes, só exigimos qualidade. Henrique cortou imediatamente. Qualidade não dá direito de humilhar ninguém. O salão inteiro permaneceu imóvel. Então, Henrique fez algo que ninguém esperava. Virou-se para Lucas. Há quanto tempo você trabalha aqui? 2 anos, senhor. E em 2 anos alguém já te perguntou se você estava bem? Lucas ficou em silêncio. Aquilo respondeu tudo. Henrique respirou fundo.
Parecia decepcionado consigo mesmo. Eu construí essa empresa acreditando que estava criando oportunidades. Mas hoje percebi que fiquei rico sem enxergar o que acontecia dentro das minhas próprias unidades. Augusto tentou interromper. Senhor, eu sempre fiz o que era melhor para o restaurante. Não. Henrique deu um passo à frente. Você fez o que era mais confortável para manter clientes ricos felizes, mesmo que custasse a dignidade dos funcionários. Augusto abaixou a cabeça. Então veio a frase que ninguém esqueceria naquela noite. Henrique olhou ao redor do restaurante inteiro e disse: o verdadeiro luxo nunca foi o dinheiro. É tratar pessoas simples com respeito, mesmo quando ninguém está olhando. O silêncio foi absoluto, porque pela primeira vez naquela noite, os humilhados não eram os garçons. Na manhã seguinte, a notícia já havia se espalhado. Funcionários comentavam em grupos de mensagem. Clientes falavam sobre a confusão da noite anterior. E Augusto não trabalhava mais ali. Henrique afastou o gerente imediatamente após o ocorrido e iniciou uma auditoria em várias unidades da rede. Mas o que mais surpreendeu os funcionários aconteceu alguns dias depois. Henrique voltou ao restaurante, sem imprensa, sem fotógrafos, sem terno caro. Dessa vez, entrou pela porta da frente apenas para conversar com a equipe. Os garçons ficaram nervosos, Lucas principalmente. Henrique chamou todos para perto e falou algo simples. Se uma empresa cresce destruindo quem trabalha nela, então ela já fracassou. Ninguém tinha ouvido aquilo de um dono antes. Ele anunciou mudanças imediatas, horas extras controladas, canais anônimos de denúncia, treinamento obrigatório para gerentes e uma regra que chocou alguns clientes mais arrogantes. Qualquer humilhação contra funcionários resultaria em expulsão do restaurante, sem exceções. Alguns acharam exagero, mas Henrique não voltou atrás. Porque agora ele tinha visto tudo com os próprios olhos. Antes de ir embora, ele chamou Lucas em particular. O garoto parecia nervoso. Senhor, eu queria pedir desculpas por aquela confusão. Henrique quase sorriu. Mesmo depois de tudo, Lucas ainda achava que precisava pedir desculpas. Você não fez nada errado. Lucas baixou os olhos. É que a gente acaba acostumando. A frase voltou como um peso. Henrique colocou a mão no ombro dele. Nunca se acostume a ser maltratado. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Os olhos marejaram outra vez. Mas dessa vez era diferente. Não era vergonha, era alívio. Antes de sair, Henrique entregou um envelope ao garoto. Dentro havia uma bolsa de estudos completa para um curso de administração. Lucas olhou sem acreditar. Por quê? Henrique respondeu. Porque pessoas boas não deveriam passar a vida inteira sendo tratadas como invisíveis. Naquela noite, muitos clientes aprenderam uma lição. Mas Henrique também aprendeu. Descobriu que o maior erro de um homem poderoso é acreditar que números mostram toda a verdade. Porque relatórios nunca revelam lágrimas escondidas no banheiro. Nunca mostram mãos tremendo de cansaço. Nem contam quantas pessoas sorriem apenas para sobreviver. E foi fingindo ser apenas um garçom que um milionário finalmente enxergou o valor das pessoas que sustentavam sua fortuna todos os dias. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos vídeos.